Bom dia. Vamos dar início então à aula de hoje, né? A gente vai falar sobre a unidade 2, mecânica ondulatória. Na aula de ontem, nós aplicamos, né, as condições propostas por Sommerfeld e Wilson, né, por meio das grandezas definidas como variáveis de ação, né, e aplicamos essas variáveis de ação para estudar um sistema simples, né, oscilatório, né? Lembrando que isso se aplica a sistemas que executam movimentos periódicos, né? E, como exemplo, nós usamos o caso mais simples da natureza, que é o oscilador harmônico, e descrevemos através da equação de uma lagrangiana e da equação de movimento, né, o movimento de um oscilador harmônico, e depois aplicamos, né, a condição de quantização para uma determinada variável de ação. Muito bem, então, tendo feito isso, né, a gente chegou em uma equação dada por ENH cortado ni, né? E ontem eu fiquei na dúvida sobre esse resultado, né? Porque, bom, existe um 2π sobrando aqui nessa relação, tá? Porque a energia, né, de acordo com foi postulado por Planck, né, é NH-ni, tá? Ou, de forma equivalente, você pode definir sobre, né, NH cortado ômega, né? Lembrando que ni é ômega sobre 2π e que H cortado é H sobre 2π, ok? Então, dado essas relações, você pode escrever, né, esta energia em termos de NH-ni, e isto aqui é equivalente ao postulado de Planck, tá? Ou você pode escrever como NH cortado ômega, que também é equivalente ao postulado de Planck. Então, onde está o erro? Por que apareceu o H cortado aqui? Porque em todas as nossas definições, né, as contas estão corretas. Bom, pesquisando alguns livros, né, vocês vão encontrar lá no livro do Weisberg, né, que a condição de quantização para a variável de ação é postulada de tal forma que esta variável de ação ela é igual ao número inteiro de H e não de H cortado, tá? Então, se vocês observarem, estudarem pelo livro do Weisberg, aquele livrinho de capa azul, certo? Então, esta variável de ação é o número inteiro de H. Bom, então, desta forma, sim, né, se você define essa variável de ação como sendo o número inteiro de H, e quando aplica a condição de quantização na descrição da equação, do movimento, né, de um oscilador harmônico simples, né, e aplicando a condição de quantização para a variável de ação, a gente vai chegar aqui que a relação, né, que a gente vai chegar é que esse termo é igual ao número inteiro de NH. Tá? E aqui sim, esta relação ela é equivalente, né? Ela descreve também, é equivalente ao que foi postulado por Planck. Tudo bem? Então, é só uma correçãozinha da aula de ontem, tá? Que, não sei se vocês lembram, na aula de ontem eu fiquei na dúvida com relação a esse resultado que a gente obteve. Então, hoje eu trago a correção, tá? É isso aí, como eu disse no início do nosso curso, né? A, a, a mecânica quântica é uma disciplina muito bonita, né? A antiga teoria quântica, tal qual é conhecida todo esse modelo que a gente viu na aula de ontem, né? Na aula de sexta-feira, proposto e elaborado por Niels Bohr, né? Conhecida como antiga teoria quântica, ela conseguiu
descrever resultados experimentais, né, que à época existiam e que não eram descritos pela mecânica clássica. Né? Então, se mostrou um modelo muito mais elaborado do que as séries, né, que inicialmente a gente viu, como as séries de Balmer, séries de Paschen, série de outros que foram propostas por outros pesquisadores, né? Lembrando que ela surgiu, né, da condição de quantização da energia, de dois postulados, né? O primeiro postulado em que ele define estados estacionários, e quando os elétrons estão em estado estacionário, eles não emitem radiação. Né? Deixa eu pegar aqui os postulados. Está aqui. Ela tem por base esses dois postulados, né? E que as energias elas só podem ser energias no átomo só podem existir em estados discretos, né? E quando esses átomos estão no estado discreto, eles não emitem nem absorvem radiação, e a radiação ela surge ou ela é absorvida quando o átomo sai de um estado discreto para outro estado discreto de maior ou menor energia. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a complementar? Bom, então hoje a gente dá início à unidade 2, né, que trata da mecânica ondulatória, né, e a gente faz aí eu trago aqui um trecho do texto que está lá no início do capítulo 2 do material que eu deixei disponível para vocês, do Moisés, né, e, bom, eu coloquei aqui com o objetivo da gente ler esse texto, tá? Então ele fala um pouquinho, né, dos trabalhos que a gente viu na aula passada, de Wilson e Sommerfeld, né? E ele dá um caráter mais geral às regras de quantização, né? Levando em consideração que as órbitas, né, as órbitas dos elétrons no átomo de hidrogênio, ela pode conter um caráter elíptico, né? E, bom, e isso constituiu um grande sucesso do modelo, né? Porque descreveu muito bem, como eu disse, a resultados experimentais. Hoje a gente denomina essa mecânica quântica proposto por Bohr e complementada por Wilson Sommerfeld, né, e Sommerfeld. A gente denomina essa mecânica quântica de mecânica quântica antiga. Então não é esse modelo que é aceito hoje como válido, né, para descrever comportamento de átomos e de materiais, mas é um modelo do ponto de vista histórico muito importante que permitiu o surgimento de mecânica quântica. Então, uma das dificuldades era de ordem prática na teoria quântica antiga, né? Elas não podiam ser aplicadas em sistemas não periódicos. Né? Então, ela só valia para sistemas periódicos, né? Que constitui uma grande classe de problemas que a gente encontra na física hoje. São os materiais não periódicos, né? Que não têm periodicidade. Bom, além dessas dificuldades, né, de ordem conceitual, outras dificuldades apareceram, né, quando se tentava explicar alguns fenômenos da natureza que eram considerados fundamentais. Né? Então, o exemplo aí que a velha teoria quântica não explicava satisfatoriamente, né, por que elétrons acelerados perdiam a habilidade de irradiar energia, né? Por que esses elétrons não irradiavam, né? Mesmo estando acelerados numa órbita. E qual que era o mecanismo que atuava na emissão e absorção das energias, na transição entre esses estados estacionários. Então, essas eram dificuldades, e essas dificuldades elas começaram a ser respondidas, né, com o surgimento da mecânica, de uma nova mecânica, que foi inaugurada aí por Heisenberg e Schrödinger.
né, por volta de 1926. De formas independentes, tanto Heisenberg quanto Schrödinger, né, formularam duas mecânicas que, à primeira vista, eram independentes. A de Heisenberg, a princípio, baseada numa mecânica matricial, e a de Schrödinger é baseada em uma equação diferencial de segunda ordem. Mas, na frente, o próprio Erwin Schrödinger mostrou, né, que as duas mecânicas eram equivalentes e produziam os mesmos resultados. Tá? Os dois foram ganhadores de prêmio Nobel. Heisenberg primeiro, de Schrödinger, né, por ser alemão, e dado o contexto histórico, né, que existia, político na época, né, o mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e no final da década de 30 estavam entrando novamente em colapso com a Segunda Guerra Mundial. Erwin Schrödinger é austríaco, né, e também ele participou das duas grandes guerras, enquanto o Heisenberg, quando ele formulou, né, a mecânica quântica por volta de 1926, né, ele tinha apenas 23 anos. Quem que tem 23 anos aqui na sala? Alguém tem 23 anos? Quase chegando. Quase chegando, mais novo. Quase lá. Então, com 23 anos, o Heisenberg já estava desenvolvendo uma física, né, que ele rendeu um prêmio Nobel e que mudou completamente, né, mudou completamente a sociedade, né, com esses conceitos que foram introduzidos. Bom, então, antes de Heisenberg e Schrödinger, né, alguns acontecimentos foram importantes, né? Então, um desses acontecimentos trata-se da dualidade onda-partícula, né? A hipótese de Broglie. Em 1900 já estavam bem estabelecidos, né, a física relacionada com a mecânica clássica, que estabelecia muito bem a natureza corpuscular da matéria através das leis de Newton. E a luz, né, como propriedade, como um ente que possui propriedade ondulatória, também estava muito bem estabelecido por meio das equações de Maxwell. Né? Bom, e no início do século XX, também foi mostrado que a luz possuía natureza corpuscular, né, por dois fenômenos, em duas ocasiões, né, primeiro em 1905, com a explicação teórica do efeito fotoelétrico por Albert Einstein, e em 1923, por meio da comprovação experimental, né, da experiência que a gente mostrou, conhecida como efeito Compton, né, proposta por Arthur Holly Compton. Muito bem. Então, ó, veja, em 1923, com a comprovação, né, de que a luz tem comportamento corpuscular, em 1924, Lloyd de Broglie, ele postula que partículas materiais, né, em particular elétrons, também possuem características ondulatórias, né, as chamadas ondas de matéria. Bom, isso aqui foi inicialmente, né, colocado como postulado porque não havia evidências experimentais à época, né, para mostrar que a partícula, né, que uma entidade que possui massa, também possuía características ondulatórias. Então, sem evidência experimental, né, quando foi proposto por Lloyd de Broglie, se baseou no caráter simétrico dos fenômenos naturais, né, ou seja, da matéria e energia. Né? Matéria e energia, elas constituem as duas grandes entidades, né, que devem mutuamente ser simétricas. Então, como Einstein e Compton, né, mostrou que a radiação tem comportamento corpuscular, então, baseado, né,
né, nessas duas entidades, matéria e energia, e do seu caráter mutuamente simétrico, né, Lloyd de Broglie postula que os elétrons também têm características ondulatórias. Né? Isto é, se a radiação, né, energia, apresenta caráter dual, o mesmo deveria ser válido para a matéria. Né? Bom, inicialmente, de Broglie desenvolveu uma teoria para a luz, né, em termos de fótons, né, chamado quanto de luz. Né? Se a energia da luz está concentrada nos fótons, como podemos entender o fenômeno de interferência? Né? Como é que um fóton pode interferir com outro fóton para produzir os efeitos de interferência? Então, deve de alguma forma haver alguma espécie de onda associada aos fótons, né? No sentido do que se pode levar em conta efeitos de interferência. Né? Então, bom, por sua vez, né, a energia não pode estar distribuída sobre essas ondas, como, né, é descrito na teoria clássica proposta pelas equações de Maxwell. Né? Bom, lá no curso de eletromagnetismo que vocês vão ver com o Alessandro, né, vocês vão continuar estudando as equações de Maxwell, né? Vocês viram em Física 3, né, na forma integral. E aí, no curso de eletromagnetismo, vocês vão ver equações de Maxwell na sua forma diferencial e descrevê-la, né, em termos de ondas. Bom, para de Broglie, as ondas associadas a esses fótons, ele deve ser uma espécie de onda piloto, né, que determina um padrão de interferência. Então, assim, ele explica, né, o comportamento ondulatório dos fótons, né, e pode produzir efeitos a serem absorvidos, né? Bom, essas ondas elas são conhecidas como ondas de fase, né? Como tal, né? Como onda de fase, ela possui frequência e a ela vai estar associada uma energia que, como visto, né, proposta por Planck, a sua energia igual a constante de Planck multiplicado pela frequência. Esse V aí é a frequência, né? E que cada fóton vai corresponder, né, um pacote de energia dado por essa relação. Então, vamos observar aí que a constante de Planck, ela conecta uma propriedade de onda, né, que é a frequência, a uma propriedade de partícula de luz, que é a energia. Então, ela conecta duas entidades. A primeira é a frequência e a outra é a energia. Bom, então, de acordo com a hipótese de Broglie, né, se a natureza ela possui um caráter simétrico, né, entre matéria e radiação, então é impossível a gente imaginar uma quantidade isolada de energia sem associar essa quantidade a uma frequência. Ou seja, você pode associar a frequência à matéria, à energia, à radiação, né? Então é possível que você possa associar a frequência também à matéria. Então, portanto, as partículas materiais devem também, assim como os fótons, ser acompanhadas de ondas de fase, né? Porque, por sua vez, em certa circunstância, deve dar origem a efeitos de interferência. Alguma dúvida? Bom, então como calcular essas frequências de fase, né? Então, a frequência das ondas de fase multiplicada pela constante h deve ser igual à energia da partícula. Opa. Eu acho que aqui é melhor usar o azul. Então, muito bem. Então, a frequência, né? A frequência dessas ondas, né, de fase,
quando multiplicada pela constante de Planck, deve ser igual à energia da partícula. Então, daí a gente escreve que o comprimento de onda associada a esta partícula, ela vai estar relacionada com uma grandeza que está associada com massa, né? E essa grandeza é o momento linear da partícula. Então, de Broglie ele postulou que esse comprimento de onda é dado pela razão entre a constante de Planck e o momento da partícula. E de que forma que a gente pode relacionar momento, né, com esse comprimento de onda? E como que a massa aparece nesse sistema? Então, veja. Então, a energia é igual a constante multiplicado pela frequência, correto? Bom, muito bem. Mas a energia de uma partícula, eu posso escrever como sendo energia cinética, né? É meio de mv ao quadrado, né? E esta relação, ela pode ser também escrita em termos do momento, né? Basta para isso eu fazer o seguinte, se eu multiplicar e dividir pela massa, né? Então, essa energia cinética pode ser escrita assim, 1 sobre 2m multiplicado por m ao quadrado, né? Então, aqui eu estou multiplicando e dividindo por m essa relação. Então, não altero o valor dela, né? Então, vezes a velocidade ao quadrado, isso aqui continua sendo energia. Mas vamos escrever da seguinte forma, ó. Vamos elevar ao quadrado esse produto. Por que que eu elevo ao quadrado esse produto? Porque esse produto eu sei quem é. Esse produto massa vezes a velocidade nada mais é do que o momento da partícula. Tá? E energia também, né? Ela pode ser definida como sendo a carga do elétron multiplicado pelo volt, né? Então, posso escrever também dessa forma a energia que está associado, então, a uma partícula. Tá? Alguma dúvida? Então, dessa relação, né, eu posso descrever o comprimento de onda como a razão entre a constante de elétrica e a raiz quadrada de 2m, duas vezes a massa, vezes a carga do elétron, vezes o potencial, né, vezes os elétron-volts. Né? Então, esse elétron-volts aqui nada mais é, você entende como uma entidade, com uma grandeza única, né, que é a energia da partícula dada em elétron-volts, tá? A energia da partícula em elétron-volts. Então, esta é a conhecida relação de de Broglie, ou equação de de Broglie. Uma outra forma de ver é que essa energia, né, como a gente viu lá no início, né, do curso de Física 1, pode ser descrita também em termos da energia cinética, né? Energia total de uma partícula, né? É a soma da energia cinética com a energia potencial. Esta aqui é a definição de energia. De acordo com essa postulado, essa energia ela deve ser a frequência das ondas de fase multiplicado pela constante, né? Então, H vezes a frequência. Opa! H vezes a frequência. Então, esta aqui é a definição de energia. E o momento, então, da partícula, ela pode ser definido em termos do comprimento de onda associado à partícula, né, ao comprimento de onda associado à partícula. Então, momento, então, aí é H sobre N. Ok? Bom, de que forma que isso foi experimentalmente observado? O postulado de de Broglie, como eu inicialmente mostrei, ele foi proposto em 1924,
né? Então, em 1924, Lloyd de Broglie ele postula, né, que as partículas ela tem associada também um comprimento de onda. Bom, essa relação de Broglie, o que que mostra? Ela mostra duas grandezas físicas que até então, né, a primeira associado a partículas massivas, né, que possuem massa, que é o momento, né? A gente sabe que momento, a gente sabe da lei de Newton, né, que momento do século XVII, que momento é uma grandeza física medida conjuntamente com a velocidade e a massa, ou seja, uma grandeza física característica de partículas associada a uma grandeza física característica de oscilações, de ondas, né, que é o comprimento de onda. Então, aqui, Louis de Broglie, ele associa duas partículas, né, uma de partículas e outras de massa. Bom, em 1927, então, veio a comprovação experimental, né, por meio da experiência proposta por Davidson e Germer. Né? Então, a proposta experimental, ele propõe uma experiência, né, e comprova, né, experimentalmente a hipótese de Broglie. De que forma? Ele comprova estudando o espalhamento de elétrons por uma superfície de um sólido, né? Nesse caso aí, esse sólido era o níquel. Então, agora aqui ele joga elétrons sobre essa amostra, não é mais luz, tá? Ele joga elétrons e mede a intensidade dos elétrons com o detector, tá? Então, nessa experiência proposta em 1927, foi usado elétrons com energia de 54 eletronvolts. 54 eletronvolts é uma energia relativamente alta, tá, pessoal? Para vocês terem ideia, 1 eletronvolt equivale a quanto Joule? 1,602 vezes 10 a menos 19 Joule. Tá? Então, eles usaram elétrons com energia de 54 eletronvolts. E foi observado, né, a intensidade máxima desses elétrons com um ângulo de 50 graus. Então, a intensidade máxima. Eu falei ângulo de incidência, né, mas é um ângulo de espalhamento, tá? O ângulo de espalhamento observado de 50 graus. Tá? Bom, então o que que a gente tem? A gente tem um feixe de elétrons que incide sobre esse material, né, sobre uma amostra de níquel, e é detectado aqui por um detector. Tá? E esse ângulo de espalhamento que foi detectado é um ângulo de 50 graus. De que forma que a gente pode entender, né, esse ângulo de espalhamento? Então, você tem aqui esse feixe de elétron, eles vão ser espalhados por superfícies, por planos cristalinos, né, de acordo com a lei de Bragg, a mesma lei que a gente usou lá para explicar o efeito Compton, né, que é espalhamento da radiação por uma amostra de grafite, né, que a gente explicou no espalhamento Compton. E para você observar aqui, né, a intensidade máxima, então a intensidade máxima tem que ser equivalente ao número inteiro de comprimento de onda. Então esta aqui é um resultado experimental, tá? E que você pode calcular o comprimento de onda associado a esta partícula usando a lei de Bragg, né? Lembra que eu falei da lei de Bragg? Então a condição de Bragg impõe o seguinte: que para você observar, né, as intensidades dos feixes espalhados aqui, a diferença de caminho entre os feixes consecutivos ele tem que ser um número inteiro de diferença de caminho. Então, você tem dois planos cristalinos, eles são separados por uma distância d, e essa distância aqui você pode obter de forma confiável usando técnicas de raio-x, que à época já era conhecida. Né? Então, você sabe qual que é,
qual que é o espaçamento desses planos cristalinos, tá? Isso aqui vocês vão ver lá no Física do Estado Sólido. E então a lei de Bragg estabelece que esta diferença de caminho entre dois raios consecutivos, né? Então, esse raio aqui, ele viaja uma distância, né, que é dado por essa diferença de caminho aqui, a mais do que esse raio do plano superior. Como é que eu calculo essa diferença de caminho? É só usar a definição do seno, né? Então, aqui você pode usar, você tem um ângulo de incidência θ, né? O ângulo de incidência θ aqui, você tem um ângulo de espalhamento, alfa, φ, né? Você tem um ângulo de espalhamento φ. E aí, uma diferença de caminho aqui vai ser igual a d seno de θ. Então, as duas diferenças de caminho vão ser 2d seno de θ. E essa diferença de caminho, que é 2d seno de θ, tem que ser igual ao número inteiro de comprimento de onda, que é o que estabelece a condição de Bragg, para que você possa observar uma intensidade do pico espalhado aqui por esses planos cristalinos. O n aqui é um número inteiro, tá? E a distância, né, desses dois planos consecutivos no níquel, né, obtida por técnicas de raio-x, é igual a 0,91 angstrom. Bom, dessa relação geométrica aqui, a gente pode observar, né, que o θ, que o φ, que é o ângulo de espalhamento, né, com que foi observado a intensidade de espalhamento desses feixes de elétron, o φ, né, é igual a π menos 2θ. Né? Então, o φ, que é o ângulo de espalhamento, vai ser igual a π, né, que é o ângulo de 180 graus, menos duas vezes o ângulo θ. Ok? Então, com isso, sabendo que o φ é 50 graus, a gente encontra que o θ, né, para esse ângulo de espalhamento, é igual a 65 graus. Muito bem, então, usando a condição de Bragg, a distância eu conheço, o ângulo eu conheço, né? Para n igual a 1, a gente vai encontrar que duas vezes... Então, para n igual a 1, a gente vai encontrar que duas vezes 0,91 angstrom vezes o seno de 65 graus é igual a lambda. Tá? Vocês têm calculadora fácil aí? Bom, vocês vão calcular e obter, né, por essa técnica experimental, que o comprimento de onda associado aos elétrons espalhados é igual a 1,65 angstrom. Ok? Alguma dúvida? Então, continuemos. O próximo passo, então, agora é comparar esse resultado que a gente obteve com o postulado de de Broglie. Né? Muito bem. Então, vamos comparar.
Então, vamos comparar com a hipótese proposta por de Broglie. Bom, a gente sabe que os elétrons que foram espalhados aqui, eles estão livres de qualquer ação externa, de qualquer potencial, né? Então, são elétrons livres. Por ser elétrons livres, a energia do elétron é puramente cinética. Então, a energia do elétron é p² sobre 2m, né? E como eu havia falado antes, né, essa energia, escrita como p² sobre 2m, puramente cinética, é igual, né, é medida em eletronvolts. Tá? Essa energia é 54 eletronvolts. Muito bem. O momento, então, né, através dessa relação aqui, né, pode ser descrito em termos da raiz quadrada de 2m e v, né? E o comprimento de onda, que é h sobre o momento, pode ser, então, calculado pela relação h sobre a raiz de 2m e v. Né? Essa relação aqui a gente escreveu antes e vamos usar agora para calcular o comprimento de onda, né, associado a esse feixe de elétrons que foi espalhado por esse cristal aí de níquel. Né? Bom, muito bem. A constante de Planck, né, a gente já sabe o valor, é 6,624 vezes 10 elevado a menos 34, Joule vezes segundo. Na verdade, a gente não tem que usar esse valor, tá? Bom, tudo bem. Aqui a energia está em eletronvolts, se a gente usa a constante de Planck em Joule segundo, a gente tem que usar aqui a energia do elétron em Joule. E como eu disse, 1 eletronvolt vale 1,602 vezes 10 menos 19 Joule, então basta multiplicar 54 joules por 1 elétron... Desculpa, basta multiplicar 54 joules, eletronvolts, por 1,602 vezes 10 menos 19 joules, eu vou ter essa energia aqui em joule. Tá? Então, transformando para joule, isso aqui vai ficar 2 vezes, né, a massa do elétron. A massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, multiplicado por 1,602 vezes 10 a menos 19 joule, né, vezes 54, né, eletronvolts por joule. Tá? Bom, quando vocês fazem essa conta aí na calculadora, né, isso aqui vai dar um comprimento de onda. Esse comprimento de onda calculado aí vai ser 1,67 angstrom. Qual o valor obtido experimentalmente? 1,65. Opa. Lembrando que 1 angstrom é igual a 10 elevado a menos 10 metros. Ok? Então, essa é a grandeza de 1 angstrom. Então, esse primeiro resultado aqui experimental e este resultado aqui teórico
proposto por de Broglie. Então, note a grande precisão, né, da hipótese de de Broglie. Né? Obteve um resultado muito bom, né, com a hipótese, né, definindo aí, então, cravando aí, então, o comportamento, né, dual da matéria, né? Então, vamos, por exemplo, agora, comparar, né, essa hipótese de de Broglie com, né, os níveis de energia quantizado em um átomo de hidrogênio. Muito bem. Então, de acordo com a hipótese de de Broglie, lambda é o comprimento de onda do elétron, e o elétron ele tem associado a ele grandezas físicas como momento, né? E ele se move em torno do núcleo em uma órbita que, inicialmente, né, no modelo de Bohr, a gente considerou uma órbita circular e de raio R. Então, ele tem comprimento, é o comprimento de onda do elétron, de momento P em uma órbita circular de raio R. Bom, se existe uma onda bem definida, né, e que esta onda está associada ao elétron, que tem o momento P e órbita R, essa circunferência que define a órbita do elétron, ela deve ter perímetro igual a um número inteiro de comprimento de onda. Né? E como é que a gente mostra, usando essas relações, que este perímetro da circunferência tem um número inteiro de comprimento de onda? Bom, então essa é uma condição muito importante, né, que é a existência de uma onda bem definida exige que essa órbita ela tenha exatamente um número inteiro de comprimento de onda. A gente sabe que o perímetro da circunferência é 2π vezes o raio, né? E isto aqui, então, é igual a n lambda, né? Com lambda igual a quantos? A razão entre a constante de Planck e o momento da partícula. Tá? Então, juntando essas duas relações aqui, então, o perímetro da circunferência, que é 2πr, vai ser igual ao número inteiro de lambda, então vai ser nh dividido por p. E aí, pessoal, vocês já podem ver o seguinte, né? Eu posso reagrupar esses termos aqui, nessas grandezas, né, nesses dois termos, e escrever da seguinte forma. Que o momento, né, vou passar esse termo para cá, vezes o raio, é igual a n multiplicado por h, né, vou passar o 2π dividindo por 2π. O que representa h sobre 2π? H cortado. E o que representa momento linear multiplicado pelo raio? O que é, pessoal, momento vezes raio? Momento o quê? Angular. Então, isso aqui é momento angular. E esse aqui é o H cortado. Isso implica que você considerando que a órbita
do elétron é um número inteiro de comprimento de onda, leva que o momento angular do elétron é um número inteiro de H cortado. E isto aqui a gente viu na aula de ontem, está relacionado com o quê? A condição de quantização de Bohr. Né? Então, pronto, a hipótese de Broglie, né, de que o elétron tem comportamento ondulatório e que numa órbita circular, né, o perímetro da circunferência é um número inteiro de comprimento de onda, e isso leva à condição de quantização de Bohr. Antes de falar do princípio de incerteza, eu quero mostrar para vocês um vídeo. Tá, então vejam esses vídeos aqui. Uma esquisitice quântica. O nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe o modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz. E onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? O modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar.
Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de 2 linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. E aí, entenderam? Na busca por uma... Entendeu, Emily? Bom, para finalizar, né, o que propõe aí? Né, que a matéria ela tem comportamento ondulatório, que os elétrons eles têm a eles associado o comprimento de onda, né, e essa experiência da fenda dupla é outra experiência que comprova o caráter dual da matéria, né, que a matéria também tem comportamento ondulatório, ele se comporta como onda, né, assim como foi comprovado na primeira experiência, né, que foi proposta por Davidson e Germer, em 1927, né? Mais para frente, a experiência de fenda dupla, e assim como outras experiências comprovaram o caráter dual da matéria. Vamos pensar agora, então, do ponto de vista clássico. Se a matéria tem comportamento ondulatório, então qual seria, por exemplo, o comprimento associado a um objeto macroscópico? Professor, Vamos pensar... Oi? Professor, eu tenho uma dúvida sobre esse experimento. Eu não sei exatamente se condiz com o que o senhor vai perguntar agora, mas posso perguntar ou o senhor quer terminar de falar primeiro? Pode perguntar. Então, Vamos lá. quando eu vejo ali a partícula se movimentando como onda, né? O elétron se movimentando como onda, e aí acontece a tal da observação, ali ele quer dizer que tem alguém tentando medir aquele evento, né? Não precisa ser necessariamente uma observação. Tem aquele experimento da fenda dupla, quando você põe o... Não dá para observar o caminho da luz, né? Então, quando você faz o experimento da fenda dupla, agora não sei se esse é o nome, acho que do experimento, e aí você não observa o caminho da luz, mas se você colocar alguma partícula no ar, né, um pó, alguma coisa, dá para você ver o laser caminhando. Esse ato de medir, ele altera o comportamento da luz. Exatamente. Agora, olha só, você, para observar o comportamento de uma partícula quântica, para você observar, você tem que jogar a luz lá. Só que essa luz, que a princípio tem comportamento ondulatório, está associado a ela também comportamento de partícula. Como é que ela vai interagir com aquela matéria para poder observar aquela matéria? Então, você está jogando uma partícula que tem, a princípio, né, as mesmas características parecidas com aquela que você quer observar. Então, quando você joga a luz, que é composta por fótons, o fóton interage com o elétron, né? A gente viu lá no efeito Compton. E aí, como que o fóton vai interagir com um elétron? Né? Como se fosse uma partícula. E aí, na interação do elétron com o fóton deixa de ter comportamento ondulatório e passa a ter comportamento de partícula, e o elétron deixa de ter comportamento ondulatório e também passa a ter comportamento de partícula. E aí, o simples ato de observar, você altera o resultado observado. O que o senhor está querendo dizer é que quando eu jogo luz
em cima de algo que emite luz, isso altera o comportamento da... Ó, eu não falei que o elétron emite luz. O que foi mostrado é que na experiência de fenda dupla, você faz um elétron passar por duas fendas, o comportamento dele através, né, quando ele passa através dessas duas fendas, ele tem um comportamento de onda. Entendeu? O Certo. comportamento dele, quando ele ultrapassa essas duas fendas, ele é um comportamento de onda. Vocês vão ver isso em mecânica quântica 2, se não me engano. Se não for mecânica quântica 2, é no mestrado. Agora eu não me lembro bem. Bom, mas enfim. Mas aí quando você joga luz para saber por qual fenda ele vai passar, a luz vai interagir com ele. Então, o simples fato de observar altera o comportamento do elétron. Eu E a entendi. luz vai interagir com o elétron como se fosse partícula. Então, digamos assim, eu estou fazendo um experimento mental aqui na minha cabeça, só uma ideia. Não sei, eu acho que isso não tem como ser feito, mas só para me entender. Se conseguisse observar esse fenômeno, digamos assim, no escuro, sem jogar a luz no elétron, talvez ele se comportasse como ele se deve comportar? Como é que você vai observar esse elétron? Então, não tem como você observar ele no escuro. Não, eu entendo, mas só uma ideia. Tipo, se conseguisse observar ele sem jogar a luz, é uma ideia. Eu sei que é um experimento muito louco, mas tipo assim, se você conseguir jogar a luz, se você conseguir medir o elétron sem jogar a luz nele, seria possível que ele se comportasse de Você forma... quer. Eu não estou entendendo a sua pergunta. Você quer observar o quê? Você quer observar por qual fenda ele passa? Eu gostaria de observar se o comportamento dele ia ficar coerente com o comportamento de uma onda, se observasse ele no escuro. Ó, o próprio padrão de difração que ele estabelece, né, já mostra que ele se comporta como uma onda. Agora, o que não dá para observar é como que se dá esse processo. Entendeu, Daniel? Entendi mais ou menos. Eu não sei se o senhor entendeu a minha pergunta, porque eu imaginei assim, a luz é a radiação eletromagnética, né? Quando o senhor fala de emissão de luz, o senhor está falando que... Então, é porque você não está entendendo o que é a luz nesse caso. A luz ela é um fóton. Ela é uma partícula. Tá. Ela se propaga como irradiação eletromagnética, mas quando ela interage com a matéria, ela interage como uma partícula. Então, quando você joga a luz para observar por onde que o elétron passa, né, essa luz teria que ser refletida para o elétron e a informação que ela traz na reflexão do elétron, você observa por qual buraco ele passou. Então, era isso que os físicos pensaram que poderia estar acontecendo. Só que quando você joga a luz para ser refletida pelo elétron, a luz vai interagir com o elétron como se fosse uma partícula. Eu entendi. Eu E entendi. aí você tem duas partículas interagindo, né, igual duas bolas de bilhar se interagem numa mesa de sinuca. Eu entendi. A minha pergunta era se tivesse algum jeito de observar sem emitir essa luz para não reagir com o elétron. Aí ele se comportaria como se, como se não houvesse emissão de luz lá? Ele vai. Cara, eu não entendi sua pergunta, mas Eu vamos sei, lá. eu sei, eu sei. É, você quer observar por qual fenda ele passa. Sem emissão de luz. Sem tentar. A minha pergunta. É porque, do ponto de vista experimental, para fazer isso, como é que Eu vai fazer? entendi. Eu entendi. Eu entendi. Por isso que eu perguntei, é só um experimento mental. Sim. Bom, a resposta para o seu experimento mental é que o elétron, nesse caso, vai ter comportamento de onda, né? E como onda, ele vai se comportar como duas ondas numa superfície da água se comporta, né? Quando você joga duas pedrinhas na água e ela tocam a superfície da água exatamente no mesmo instante, né? Cada pedrinha vai produzir uma onda circular e quando essas duas ondas se encontram, eles vão produzir padrão de interferência. Então, esse vai ser o comportamento. Não tem como dizer por qual das fendas o elétron passa. Por quê? Porque ele não é partícula nessa experiência, ele é uma onda. Certo.
Era isso que eu queria saber. O senhor respondeu a minha pergunta. Tá certo. Obrigado, então, pela pergunta. Então, olha só. Então, o que a gente pode pensar agora? Por que a gente não observa o comportamento ondulatório de partículas macroscópicas? Então, vamos comparar agora, vou deixar para você como tarefa, porque falta 1 minuto para acabar a aula, né? A seguinte atividade. Uma bola de golfe tem quantos... Tem o quê? Umas 100 gramas, né? Mais ou menos. Qual que é a velocidade de uma bola de golfe? Vamos supor que uma velocidade máxima, vamos extrapolar uma velocidade muito grande, que um rebatedor, né, bem forte consiga fazer ela viajar a 200 km por hora. Então, qual é o comprimento de onda associado a esta bola? O B, um elétron livre, se desloca, se move com energia de 132 eletronvolts. Qual é o comprimento de onda Qual é o comprimento de onda associado a este elétron? Bom, eu vou deixar como atividade para vocês fazerem para a próxima aula, tá? Sexta-feira, eu quero que vocês tragam essas 2 respostas. E analisar o resultado e responder a seguinte pergunta. Por que em objetos macroscópicos a gente não consegue observar comportamento ondulatório que é observado em objeto microscópico? Bom, então essa é a pergunta. Por que em objetos macroscópicos não observamos efeitos ondulatórios, né? Quais são esses efeitos ondulatórios? Mostramos aí a interferência. Mas tem outros efeitos ondulatórios, né, que vocês devem ter visto no curso de vocês, que é difração, espalhamento. Né? Por que esses efeitos não são observados em objetos macroscópicos, mas é observado em objetos microscópicos? Então fica essa pergunta, e essa pergunta vocês vão responder depois que responderem a pergunta A, o comprimento de onda associado a uma bola que, né, viaja com uma velocidade grande, e o comprimento de onda associado a um elétron, né, que viaja com energia cinética de 132 eletronvolts. Professor, Oi. agora pode tirar mais dúvida? Posso, tomo aqui para isso. Tá, então, assim, esse é um problema que eu me deparo toda vez que eu estou estudando isso, que eu já tentei estudar esse negócio de comprimento de onda de objeto extenso, e eu não consigo entender esse negócio. Como assim um objeto extenso que tem uma massa de 100 gramas tem um comprimento de onda? Então, vocês vão usar, para explicar esse resultado, vocês vão usar a hipótese de de Broglie. Né? Qual que é a hipótese de de Broglie? Né? O comprimento de onda associado ao elétron, o que é? É H sobre momento, né? Tá aqui. Essa relação aqui é mais precisa, né? Então, você calcula a energia do elétron, é momento ao quadrado sobre 2m. Momento, opa, é massa vezes a velocidade do elétron, tá? Então, você consegue calcular a energia. Né? Tá, então, se eu colocar, em vez da massa do elétron, colocar a massa da bola de golfe aí, eu vou obter a resposta que você quer? Se você colocar a massa do
da bola de golfe, calcular a energia da bola, né? Você não tem a velocidade? Tem. Energia é 1 sobre 2 mv ao quadrado. Você tem energia. Se você tem a massa, tem a velocidade, você tem energia. Ok? Essa energia, você descreve ela em eletronvolts. Tá? Você vai calcular em joule, aqui vai estar em joule, mas passa para eletronvolt. Tá. Ou então, diretamente, você não precisa nem calcular a energia, você calcula o momento, né? Massa vezes velocidade é momento. Aí joga o momento nessa fórmula aí Divide a constante de Planck pelo momento, você tem o comprimento de onda. Tá. Tá? E aqui eu mostro como é que você calcula o comprimento de onda do elétron. Você tem a energia do elétron em eletronvolts, você tem a massa do elétron, né? O momento é 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a massa vezes o eletronvolts, calcula o comprimento de onda. E aí compara o comprimento de onda de uma bola de golfe com uma bola com um elétron, uma partícula microscópica, na verdade nanoscópica, né? E tenta pensar no porquê que você consegue observar efeitos de interferências para o elétron e não consegue observar efeitos de interferência para partículas macroscópicas. Tá? Eu não vou responder, vocês vão pensar sobre isso. Na sexta-feira a gente conversa. Pessoal, até sexta, eu fico por aqui.